Conversamos agora ao vivo com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunter Hudzit. Obrigada por nos atender, professor. Como vai? Tudo bom. Mais essa surpresa. Quer dizer, nem tanto, mas agitando bastante no fim de semana. Pois é, professor. Para o ouvinte que acordou domingo cedo, ligou o rádio e falou o que está acontecendo, vamos retomar para explicar a situação real na Síria. Agora há pouco a gente ouviu a nossa reportagem em Brasília falando sobre o noticiário recente das últimas horas, mas como o senhor bem colocou, não chega a ser uma surpresa. Qual é o contexto em que se insere o país? O que a gente está observando agora? Bom, a Síria está mergulhada numa guerra civil desde 2011, quando teve a chamada Primavera Árabe. Eu prefiro falar no plural, né? Primaveras Árabes, porque foram diferentes motivos que levaram as populações a se revoltarem contra seus governos, e alguns deles chegaram a cair, como foi no Iêmen, como foi na Líbia, e na Síria o governo quase caiu, e aí veio o apoio do Irã, junto com Hezbollah, e da Rússia, e com isso o presidente Bashar al-Assad conseguiu ficar no poder. Se calcula em torno de 600 mil pessoas mortas e desaparecidas desde então. Por isso, uma guerra civil das mais longas e sangrentas. E quando tudo indicava que ele tinha retomado definitivamente o controle do país nos últimos 2 anos, você teve esse avanço a partir do iniciozinho da semana passada, dessas forças, vamos colocar, rebeldes, entre aspas, contra o regime, e rapidamente conseguiram tomar várias cidades e, de ontem para hoje, a capital, Damasco. Então, isso indica fortemente que, literalmente, o governo derreteu, deixou de existir. Ninguém mais apoiava o ditador que acabou fugindo. Então, tentando resumir um pouquinho, esse é o pano de fundo da Síria. Tentando resumir anos de conflitos, né, professor? Quem são esses rebeldes? Essas forças rebeldes são formadas por grupos estruturados, por civis? Olha, por isso que eu coloquei no plural, rebeldes, porque são vários grupos que estão lutando dentro da Síria. Tem ainda remanescentes do Estado Islâmico, tem curdos no nordeste da Síria que tem apoio americano, tem outros grupos mais ao norte também apoiados, civis apoiados pela Turquia, tem grupos ainda fundamentalistas islâmicos, esse HTS, que é um remanescente da Al-Qaeda e de outros grupos. Então, você tem uma miríade de grupos armados lutando contra o governo. O grupo que tomou essa liderança é um desses que tem remanescentes desses grupos fundamentalistas, principalmente a Al-Qaeda. Então, o que efetivamente vai ser, né, aqui o futuro da Síria com esses grupos na liderança é que a gente não sabe como vai ser a convivência deles, porque alguns são fundamentalistas islâmicos e outros não. Outros são seculares. O que significa isso? Não vem a necessidade de um governo religioso no poder. Então, essa miríade de diferenças é que deixa uma incógnita muito grande sobre o futuro da Síria. Ou seja, pode ser ainda mais violento. Inclusive, a gente falava agora há pouco sobre a orientação do Itamaraty em relação a brasileiros vivendo no país, uma orientação para que deixem o país o quanto antes possível. A gente pode observar um conflito cada vez mais violento? Pode, mas não é um caminho necessário. Não é que vá caminhar para isso, não é como aconteceu na Líbia, que você até hoje, desde 2011, a gente está falando de 13 anos, você não tem um governo central, você tem o país dividido em praticamente 3 grandes grupos que brigam entre si e às vezes param, mas não tem um governo central forte, reconhecido internacionalmente.
ou você pode ter um caminho de um Iraque com um governo central relativamente forte, mas sem controle efetivo de todo o território. Como a Síria está numa região tão importante, tendo vizinhos que têm os seus governos que interessam ter uma estabilidade muito grande na Síria, como a Turquia, como o Irã, como Israel, como o mundo como um todo, acredito que a pressão possa ser grande para que se tenha um mínimo de estabilidade na Síria. Mas, como eu falei, são tantos grupos que hoje é muito difícil dizer para onde vai a Síria no futuro próximo. Agora, o paradeiro do presidente da Síria, Bashar al-Assad, é desconhecido. O político deixou Damasco após essa tomada de controle por rebeldes da capital do país. Houve uma postagem do primeiro-ministro sírio dizendo que estava disposto a colaborar com o governo e tal, mas Bashar al-Assad teria deixado Damasco de avião rumo à costa do país. Só que informações dão conta de que a aeronave sumiu do radar e o paradeiro dele é desconhecido. Difícil a gente especular, né, professor? Mas podemos trabalhar em qual linha agora sobre o destino de Bashar al-Assad? Com certeza ele deve ter lembrado de Muammar Gaddafi na Líbia e Saddam Hussein no Iraque, que ambos acabaram mortos depois dos seus regimes terem caído. Então, ele com certeza fugiu e vai aparecer ou em Moscou, ou em Teherã, ou na Jordânia, ou alguma outra capital de país aliado que não vá aceitar, se ele ainda estiver vivo mesmo, entregá-lo para esse novo governo sírio. Então, vamos ter que esperar, ver, mas com certeza esses aliados mais próximos que o sustentaram são os maiores candidatos a recebê-lo, principalmente o Irã. Muito bem, a gente agradece aqui na Band News FM essa mini aula. Nosso tempo, infelizmente, é curto, mas já fica o convite para voltar em outras oportunidades. Agradecendo demais, professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunter Hudzit. Obrigada por esclarecer aqui os principais pontos aos nossos ouvintes e até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Bom domingo a todos. Obrigada.